Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Todo mundo aí? Todo mundo ouvindo, fazendo aquele teste de som tradicional. Boa. O som tá bom? Imagem boa, tudo certo? Conexão cabeada, revisada, mesmo no meio da obra, tudo certo. Bom, beleza, vamos lá. Hoje a pegada é Dow atinge marca histórica. Será assim com o Ibovespa? Vamos lá. O que é legal de ver no Dow Jones a 20 mil pontos? Em primeiro lugar, é compreender que em 2007, com um bando de especulação financeira, ele atingiu 14 mil pontos. 2008, 2009, depois do crash de 2008, ele veio para 8 mil pontos. E desde então, tirando 2 ou 3 ajustes pequenos ao longo do ciclo, é uma toada de subida constante. Foram 8 anos com Barack Obama criando o fundamento para uma economia que ele pegou em frangalhos. Esse legado é incontestável. Talvez exista um argumento importante de compreensão de que possa haver uma aceleração maior com algumas medidas. Não estou aqui, aliás, longe disso, defendendo qualquer coisa anunciada por Donald Trump. Mas há sim uma série de ciclos a serem vividos por uma economia. Por exemplo, o que vivemos aqui no Brasil agora é um estágio de recuperação, inversão da curva da dívida. Em 2018 o objetivo já deve ser outro, em 2019 outro, porque os ciclos econômicos vão passando e a economia vai se adaptando como um todo. O Dow Jones Industrials é o que a gente chama de o índice da velha guarda, ou seja, são as companhias, são as indústrias americanas. Ali você tem papéis ligados ao dia a dia efetivo, ao ground reality, como eles falam. Você tem o Walmart, tem IBM, a própria Apple está ali dentro. Deixa eu até confirmar aqui quais são os outros que eu marquei para comentar com vocês aqui hoje, só para dar uma percepção de quem são, né? Quais são efetivamente os papéis que estão ali dentro. Porque quando você entende que é recriado ou que efetivamente foram reconstruídos os fundamentos da economia americana, é legal de compreender que ali tem uma chamada de fundamento e de base de economia efetivamente criada ao longo dos últimos 8 anos. Onde isso reflete aqui? Uma indústria americana forte tende a dar resiliência, principalmente se olhar para geração de renda que volte a acelerar o processo de consumo. Aí, cadeia imobiliária, mercado automotivo, e daí você tem a base, os pilares virando, tem investimento em infraestrutura que dá resiliência para o minério. Então, é ótimo para a economia brasileira que a economia americana ande muito bem, obrigado. Então, tem aí um retrato que é bastante positivo para a gente. Porém, esperar que o Ibovespa volte à sua alta histórica ou que tenha o mesmo comportamento em 2017 é bastante complicado. Ano passado, o que sustentou o financiamento desse ímpeto foi efetivamente o rally, né? a subida muito forte das commodities. Vocês sabem que eu não gosto da expressão rally, mas o mercado usa demais ela. Então, ainda que exista resiliência nesse momento para a cotação do minério, vocês sabem o quão cético eu fui em relação ao minério, e vocês já conhecem a Eleven, imaginam o quanto a gente está estudando as questões relativas ao minério nos últimos
60, 90 dias. E há, assim, uma notícia, talvez dessas medidas do Trump já anunciadas, a que tenha impacto mais direto para a cotação do minério de ferro tenha sido a saída dos Estados Unidos do Tratado Transpacífico, porque ele havia entrado ou criado aquela aliança, principalmente o racional era conter o avanço chinês. Não contendo o avanço chinês ou os Estados Unidos saindo deste tipo de medida de contenção do chamado avanço chinês, menos pressão sobre o minério e maior a capacidade de continuar a expectativa sobre demanda. Segunda coisa, há uma perspectiva real lá fora de que os grandes produtores de minério possam agir em maneira similar como fazem os produtores de petróleo na OPEP. Ainda que dê um certo artificialismo para o preço, quando é que commodity não tem uma parte de artificialismo importante? Isso para nós em 2017, em um momento em que a gente precisa de suporte, de suporte à nossa atividade, aos nossos fundamentos, é uma ótima notícia. Então, acho que o mesmo ímpeto que fez com que as companhias tivessem valorizações tão fortes em 2016, dificilmente se repetirá em 2017. Então, achar que o Ibovespa vai alcançar algum nível muito recorde ou um número muito surpreendente, eu não acho razoável, não é legal ficar com isso no radar. Agora, como eu tenho repetido substancialmente aqui a todos os nossos clientes, é um ano em que fundamento vem muito sólido para basicamente vencer o fluxo, ou pelo menos acompanhar o fluxo. Porque as companhias que não são as de beta muito alto, ou seja, não são as cíclicas, não são as ligadas a commodities, elas demoram um pouco mais pela própria característica de liquidez a andar. Agora, tem casos que são espetaculares, a gente vem aí, um dos nossos casos mais marcantes, vocês que acompanham a gente há muito tempo, o lançamento da Eleven foi o case de CSU Card System, que nós lançamos a recomendação de compra porque conhecíamos demais a companhia, falando em fundamento, falando sempre em uma evolução gradativa e constante. O primeiro call foi quando ela estava 2,50 e qualquer coisa, basicamente 2,60, e negociava. Essa é uma visão muito importante que vocês têm que ter para que vocês compreendam a diferença de realidade. Quando a gente levou em 2015 o call de CSU Card System, não só a ação estava 2,50, como o volume negociado na ação era de aproximadamente 400 a 500 mil reais por dia, ok? Que é um volume muito baixo, é um volume das small caps menos expressivas. Quando a gente olhou para esse fundamento e quando a gente disse venham e cresçam com a companhia, trimestre após trimestre, a CSU veio entregando o resultado. Fechamento de hoje, R$ 6,72. Lembram qual foi a 2,60? 6,62 para 2,60, a gente tem 158% de valorização com fundamento. 158% de valorização com fundamento. Qual era a época o volume negociado diário? 400, 500 mil reais. O que dava fragilidade na manutenção do preço, porque como o volume é muito baixo, se você tem qualquer acionista na ponta compradora ou na ponta vendedora, você mexe demais. Hoje ela subiu 4,35 com 6 milhões de reais de volume negociado. 6 milhões de reais é um volume muito substancial, é um volume realmente sério, ou seja, ela é basicamente 12, 14 vezes mais negociada hoje do que era quando a gente levou a primeira recomendação. Agora,
o nosso papel é encontrar outras companhias no mesmo time, como Card sim, Card é um papel, enfim, é uma companhia extraordinária, reporta resultado em cima de resultado, a gente continua confiando demais e acreditando demais nela. Obviamente, você não tem o mesmo upside que você tinha entrando a 2,60, mas você tem uma companhia num outro patamar, muito mais líquida, já com a tendência de pagar dividendos bastante consistentes. Então, você ainda tem uma combinação importante de potencial de dividendo com apreciação. Então, segue um call super consistente da nossa equipe, como diz o Raul sempre, e o nosso grande reforço para 2017, o Andrezinho Prates, CSU é quase uma bandeira da Eleven, porque quando a gente falou dela para o mercado, acho que o mercado mal sabia quem era a CSU Card System. Então, é um case que a gente se orgulha muito. E aí eu comecei a dizer isso para dizer que estas companhias, para chegar no volume negociado dela e mostrar a vocês que efetivamente isso mostra como o investidor já está muito mais posicionado em ativos de fundamento. Então, voltando nessa análise de fluxo, de volume negociado, que é bem interessante, hoje CSU teve 6 milhões em volume negociado. Outra ação da nossa carteira, Allianz, 3 milhões, vem crescendo, tem gatilho de taxa de juros. QGEP, um papel que a gente acredita demais, 3 milhões. Lançamento de cobertura hoje, da equipe Eleven, relatório feito em dupla pelo Raulzinho e pelo André Prates, está fantástico. 2 milhões em volume. Então, Valid, que é outro call, 8 milhões em volume. Ou seja, essas companhias, há pouco tempo atrás, tinham volumes de cerca de centenas de milhares. Entendeu? Então, esse número mostra exatamente esta migração para ativos de fundamento, e esse ano vai ser espetacular para isso. Quando a gente correlaciona com o que aconteceu com o Dow Jones, só para concluir o raciocínio da abertura do programa de hoje, esses papéis não fazem parte do índice Bovespa. Então, ainda que você tenha uma valorização substancial, ele não responde na forma do índice, entendeu? Ele acaba ficando de fora do holofote refletido no índice Bovespa. Agora, vamos lá. Parcial enviada para mim aqui a pedidos antes da abertura deste TV Eleven. A gente tem uma competição muito saudável interna, que é cada um do time de análise tem uma carteira, tem uma alocação que, obviamente, a carteira Eleven é o melhor juízo criado dentro desse comitê de equilíbrio entre risco e retorno, mas a gente tem uma competição super divertida dentre todos os analistas em relação a cada um tem a sua carteira e esse acompanhamento é diário. Isso nos força, como profissionais, a ficar olhando fluxo de notícia, tendência, volume negociado, para efetivamente compreender como que a gente controla o nosso risco buscando a melhor performance. O número que eu quero dar a vocês é muito legal. Com o fechamento do mercado nesse dia 26 de janeiro, quem lidera essa competição aqui é a nossa Bia, a Beatriz Martins, é a nossa analista que já passou por diversos setores, mas como ela vem de muitos anos de JP Morgan, ela assumiu o setor de bancos e de financials aqui. A carteira da Bia rendeu, em janeiro até hoje, 13,24%. Logo abaixo dela está a carteira Eleven. A carteira Eleven tem 11,18% de performance em janeiro. E o Ibovespa, 9,9%.
Ou seja, mesmo com um mês espetacular do Ibovespa, com uma valorização de quase 10, a carteira vem fazendo 11,18 dentro desse mesmo período. Qual é a grande notícia disso? Há um movimento muito importante de fundamento, certo? A carteira da Bia é uma carteira que combina fundamento de uma maneira muito legal, e o retrato da carteira Eleva, boa parte de vocês são clientes carteira Eleva, vocês sabem exatamente qual é a distribuição de alocação, e é um orgulho para a gente ver aí 11,2%, ou seja, 11,2% sobre 9,90%, é uma carteira que rende 13% a mais do que o Ibovespa em um mês espetacular do Ibovespa. Então, o ano efetivamente começa demonstrando e refletido na nossa carteira recomendada que o fundamento vem muito forte para 2017. Tá? Isso é muito legal. Então, olhar para fazer o último fechamento da pergunta que dá o nome ao TV Eleven de hoje, esperar que o Ibovespa seja o grande destaque do ano pode trazer algum tipo de frustração. A gente acredita demais. Aliás, como eu tenho repetido e exposto ao grande público a razão da minha barba branca, há mais de 2 décadas eu olho para a Bolsa, acompanho a Bolsa, e não me lembro de um ano em que a gente começa com a convicção tão forte de que o fundamento é mais relevante do que o fluxo. Então, até a primeira pergunta que eu vou responder aqui é do Gustavo Calil, do blog Money Times, até muito legal, convido a quem não conhece a olhar. Eu disse ao Gustavo, efetivamente, numa entrevista que ele fez comigo recentemente, que 2017 era o ano do stock picking. Ou seja, vamos entender exatamente quais são os papéis para entrar, para conseguir bater o mercado de maneira muito constante e extrair resultados substanciais. Então vamos lá, primeira pergunta do Gustavo. A Petrobras hoje fez mais um reajuste na gasolina. É mais um sinal que a empresa pode estar perto de um importante turnaround ainda esse ano ou ainda é cedo? Se chegarmos ao recorde, quem será o grande puxador desse movimento? Gustavo, em relação ao índice, acho que eu já respondi a tua pergunta. Mas a gente vem compreendendo muito claramente as mudanças na Petrobras desde a assunção do Pedro Parente. O CFO é um cara muito competente, muito bom, e já vinha fazendo na medida do possível, enquanto o Ademir Bendini ainda era o presidente, mas o problema não dá nem para dizer, muita gente bateu demais no Bendini, e longe de mim querer advogar em defesa dele, mas muito menos contra. O controlador era o grande problema. Você tinha um governo central que, com o seu racional expansionista, achava que a Petrobras poderia seguir sendo drenada e endividada até o infinito. E aí está aí o estrago feito. A reversão de tendência é muito clara. Mais uma vez eu vou citar o André Prates, super reforço nosso para 2017. Tem 8 anos, os últimos 8 anos ele passou como economista dentro da área estratégica da Petrobras, e nos meses todos que a gente passou conversando sobre a vinda do André para cá, era incrível ver como a cultura mudou e como eles estão efetivamente determinados a fazer o que tem que ser feito e a ter o racional de uma companhia de mercado. Agora, é muito importante dizer, Gustavo, e a todos vocês, que o desafio da Petrobras é colossal. Ela precisa desinvestir em escala muito grande. A escala de injeção de capital líquido da Petrobras é muito grande, e acho que o principal objetivo dela para 2017 deve ser a saída da BR Distribuidora, porque é o ativo que tem maior capacidade de gerar ingresso de dinheiro líquido dentro da companhia e, por outro lado, desonerar ela na questão dos investimentos, que também poupa o caixa e volta o caixa para equalização das suas finanças. Eu tenho um item que me deixa bastante cético em relação à capacidade de ser rápido o desinvestimento da BR Distribuidora, que vem até do meu DNA aí de
mais de uma década fazendo fusões e aquisições, que eu imagino que deve ser uma due diligence dentro da BR Distribuidora, ou seja, uma auditoria para uma transação de M&A de uma companhia que foi nitidamente loteada pelo PT e controlada pelo Fernando Collor nos últimos anos. Então, aí pode ter o que a gente chamava dentro desse setor de deal breaker, né? Mas, enfim, eles estão confiantes no processo, existe uma série de ferramentas de mitigação de risco de passivo contingente que pode ser utilizado na defesa disso. A Petrobras inverteu uma tendência, mas a Petrobras ainda tem um desafio colossal pela frente, Gustavo. Jarbas, boa noite. Agora vamos só para a pergunta do Manuel. Boa noite, Manuel. Tenho uma carteira com 42 ações. Devo reduzir a carteira? Manuel, como saber o momento ideal de vender as ações após um bom lucro? Manuel, muito do que a gente faz com os nossos clientes é mostrar exatamente quais são os timings ideais. Tá? Quando a gente inverte um timing, ou quando a gente retira uma ação da carteira recomendada, ou quando a gente mostra que ela chegou no limite, aí tudo depende, Manuel, da tua perspectiva, da tua expectativa. Tá? A gente tem uma maneira de lidar, por exemplo, com os clientes do produto Eleven Full, em que a gente discute profundamente a carteira de cada um, a alocação de cada um, mas cruzando com o momento de vida. Então, as 42 ações é muito. Em primeiro lugar, depende da quantidade de dinheiro, e eu, obviamente, não estou pedindo para você dizer ela aqui. Por que eu digo isso? Porque existe custo transacional para você montar e desmontar a posição, certo? E aí depende do teu custo de entrada em cada ativo. Eu acho que 42 ações na realidade de bolsa que a gente tem hoje é uma pulverização muito grande. Eu buscaria aí uma carteira significativamente menor. Se você quiser, me manda um e-mail, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas eu acho que você acaba... você fica tão heterogêneo. Eu acho que é importante entender o seguinte: a concentração é perigosa, mas a pulverização, ela muitas vezes acaba, do mesmo jeito que ela te defende de eventual desvalorizações, ela também te impede de ter, se o momento for de acumulação de recursos, ela complica a tua vida, porque para você fazer uma quantidade tão grande de ativos performarem ao mesmo tempo, é muito difícil, entendeu? Então, eu acho que a gente tem acho que dá para ser um pouco menor, tá? Bruno, Dato, agora que os bancos tiveram valorização, é melhor esperar uma correção para entrar? Os bancos grandes entre Bradesco, Itaú e BB. Bruno, vamos lá. As nossas recomendações são muito diferentes. Quer dizer, Bradesco e Itaú têm a mesma recomendação. Ontem foi quarta-feira, em uma reunião com um cliente nosso, eu disse para ele que Itaú, você compra e vai para casa dormir, que está tudo certo, porque, enfim, é o que a gente tem de mais sólido. Eu acho que isso na essência, uma distorção do mercado brasileiro, da Bolsa Brasileira, ou seja, a Blue Chip, a ação mais segura da Bolsa Brasileira ser um banco, como eu sempre brinco aqui, é como dizer que a gente se orgulha que a raposa que cuida do nosso galinheiro é muito bonita. Então, assim, não é o ideal como sistema, como economia, como fundamento, mas é o que temos. E o Itaú é o que há de mais sólido dentro do sistema financeiro nacional. Então, o Itaú entra, compra e dorme, vai embora para casa dormir. Você vai ter proventos, você vai ter dividendo, você vai ter valorização, mas não espere de Itaú supervalorizações, porque ela já embora ela seja racionalmente barata, existe ainda um caminho importante a sair dessa crise aguda de 2 anos de queda de PIB tão violenta. Tá? Bradesco a mesma coisa. E ao final do dia de hoje, a gente teve uma conversa aqui em equipe
perguntando para a Bia, até porque as ações da Bia, literalmente da Bia, estão bombando, né? A Bia está ótima. E a gente estava conversando com ela sobre a percepção de Banco do Brasil, porque um cliente me perguntou, pouco antes das 6 da tarde, do fechamento do pregão, Banco do Brasil bombando. Ele me mandou uma mensagem dizendo assim, Dato, sem querer te encher o saco, mas vocês seguem firmes no preço-alvo de Banco do Brasil, que é substancialmente abaixo da cotação de hoje. Aí eu olhei para a Bia e falei, Bia, como é que você está olhando? Né? Porque é analista responsável por esse setor, tem um conhecimento espetacular na área. Ela me disse, Dato, o que eu espero para o resultado do Banco do Brasil que está chegando aí não sustenta isso que está acontecendo. Então, acho que Banco do Brasil, se as outras duas, Bradesco e Itaú, você pode entrar mesmo com um movimento de aceleração, porque elas tendem a responder na proporção do fundamento da economia, tá difícil ter coragem de entrar em Banco do Brasil. O fluxo está forte, o fluxo está forte. Amanhã o Banco do Brasil vai subir, você vai dizer assim, porra, mas o Dato disse que... Eu não estou falando de fluxo, eu estou falando de fundamento. Em uma análise sobre a realidade do banco. Pé no chão, economia real, pior que o valuation de Banco do Brasil, só a Santander. Ainda que tenha reportado um resultado hoje melhor que o esperado, ainda tem um ROI 25% abaixo, ou um pouco menos, abaixo do ROI de Itaú, por exemplo. O mercado não está olhando para a ROI nesse momento, está olhando para o múltiplo que ele quer e está entendendo aí que a melhora nas condições de crédito pode voltar a acelerar a atividade dos bancos, que é verdade, tem uma mudança importante quando você reacelera a economia, é inverter a tendência daquelas provisões tão duras, que aliás o Banco do Brasil não fez nenhuma, então o que a gente espera é uma lixarada no balanço do quarto trimestre de 2016 do Banco do Brasil, ou seja, eles vão usar essa incapacidade para gerar negócio a partir de crédito, ou seja, a partir da sua atividade principal, para pegar o balanço e usar o lixo aí, até porque você aumenta a provisão, você joga o lucro lá embaixo, e aí o teu racional de crescimento de lucro para 2017 aumenta, daí você diz assim, não, meu lucro em 2017 vai ser muito maior do que em 2016, mas você demoliu o teu balanço no quarto trimestre de 2016. Se olhar para fundamento, eu acho que Banco do Brasil e Santander são escolhas para não ter. Tá? Então, dito isso, Hans, mande a opção da carteira da Bia. Na verdade, a ideia é essa mesma. A ideia é que a gente, com o tempo, a gente consolide o melhor dessas carteiras, porque é importante entender que a carteira que a gente recomenda hoje, ela entrega o nosso melhor juízo de equilíbrio entre risco e retorno, como eu tanto repito. Tá? Nessas carteiras, a gente assume um percentual, assume um percentual de risco um pouco maior, exatamente para compreender os limites do que a gente pode recomendar, porque o seu patrimônio, eu não posso brincar com o teu dinheiro. Enquanto a gente está falando de uma carteira teórica cuja comparação está restrita a uma tela de terminal da Bloomberg, eu tô tranquilo. Na hora que eu coloco o teu patrimônio em risco, eu não posso nem distorcer a tua expectativa, muito menos te expor a um movimento que não seja favorável, Hans. Mas tenho certeza que ao longo de 2017 a gente vai encontrar um jeito de levar até vocês a combinação dessas carteiras que performam melhor. Tá? Então, vamos para a próxima. Hans, de novo, se eu posso comentar CVC, eu posso comentar CVC.
é uma das companhias que a gente vai... como é que fala aqui? É uma das próximas companhias que a gente vai soltar a cobertura. Tá? A gente tem uma visão positiva, é uma companhia que ao longo de 2016, 15 e 16, passou um processo de crise muito violento, e mesmo assim entregou resultado, e mesmo assim conseguiu fazer com que ela defendesse o seu mercado. Tá? Há um quadro bastante positivo. Não tenho preço para te dar ainda, não tenho detalhes para te dar, porque o time está fazendo. O CVC é conduzido pela Dani Bretthauer e pela Gi, mas que, aliás, acabaram de fazer uma análise fantástica de Natura. Agora, olho com bons olhos, tá? Só assim, olhar com bons olhos não quer dizer obrigatoriamente que o timing é correto de entrada, tá? Então, tem que ter bastante atenção a isso, tá? Círio Lemert, Círio, obrigado pelo teu e-mail de hoje. Desculpa se eu demorei para te responder. Eu já encaminhei todas as tuas sugestões pro time da TT, e está todo mundo de olho para te dar um feedback em detalhe de cada um dos pontos que você levou. Tá? Obrigado pelo teu prestígio. Não tenho nada para te falar de Metisa nesse momento. Se podemos esperar alguma análise, olha, hoje, com a ida de Porto Belo ao ar, amanhã vai ao ar Sonai Sierra, Multiplus, Sonai Sierra, BR Malls. Então, são mais 3. Aí tem, de chegada nova, tem CVC, aí tem Santander. Enfim, até o final do ano vão ser 2 Ibovespa, pelo menos. Ou seja, a gente vai ter 120 companhias dentro da plataforma de cobertura que devem ser responsáveis por cerca de 80% de toda a liquidez, ou seja, de todo o volume negociado na Bolsa Brasileira. Então, mandem as suas sugestões, mandem os pedidos que, assim, conforme a gente vai juntando e vai entendendo a demanda, a gente vai, obviamente, tem o nosso comitê, tem a nossa reunião de time que determina o que a gente vai, qual é o próximo passo. Essa semana teve o relatório pré-IPO de Movida, tem, que aliás, desde que a Eleven existe, mas se eu disser isso, honestamente, vai dar uma percepção diferente, e eu cuido muito para não fazer discurso que comercialmente distorça a percepção de vocês. Sim, desde que a Eleven existe, mas a modalidade de venda de relatório só veio ao ar na plataforma nova a partir de novembro do ano passado. Agora, é muito mais que o recorde o que aconteceu com o relatório de pré-IPO de Movida. É muito legal para a gente, porque é uma demonstração de que o mercado, até quem ainda não é cliente, até quem ainda não está dentro da casa, reconhece o que está sendo feito pela nossa equipe. Tá? Então, vai ter 2 Ibovespa, 120 companhias cobertas. Mandem as suas sugestões. Tá? CZLT 33 é Cosan, né? Cosan, sim. É um dos grandes desafios da aterrissagem do André. Tá? A gente tem aí um setor para redesenhar um dos ativos que está dentro. Esse é um ativo super complexo, é uma operação realmente muito complexa, que a gente espera poder levar até vocês, mas tem que ter um alto nível de precisão. Vocês sabem o quanto a gente cuida com o que a gente efetivamente está recomendando. Tá? Então, está na pauta. Boa noite. Bovespa subindo, pregão após pregão, e BRF vai ficando para trás. Considerando o custo de oportunidade de investimento em BRF, tem mesmo todo esse apelo?
Sou acionista e recentemente aumentei a posição com foco no longo prazo, mas a sensação de ficar para trás é ruim. Marco, BRF está na nossa carteira. Não sei se você viu o sorriso do Raul aqui atrás. BRF é a companhia preferida do Raul. Ele foi o analista que mais chegou perto, dentre todos os analistas do mercado brasileiro, nas projeções de resultado para o segundo trimestre. Manteve-se super bem, ranqueado no terceiro trimestre. Segue bastante confiante, então, por consequência, a gente segue muito consistente. Olhar BRF a 45, eu vou te contar que aqui a gente tem uma brincadeira que o Raul é meio pé trocado, então às vezes ele abre o computador dele, um papel que está subindo cai na hora que ele abriu o computador dele. Hoje era umas 3 da tarde, eu olhei para ele e falei, Raul, pelo amor de Deus, fecha a tua tela de BRF, porque não dá para explicar, entendeu? Tem uma série de questões em relação à estratégia internacional que me parece ser pouco compreendida ou muito pouco precificada. Quando eu olho a diferença a quantidade de gente que aposta em JBS, que acredita em JBS, uma empresa que nunca, eu repito, nunca conseguiu ganhar dinheiro da sua atividade fim, e põe ceticismo em BRF, eu me sinto vindo de outro planeta. Então a gente confia demais em BRF e assim não há conta que a gente faça. Existe uma métrica, uma maneira de trabalhar que eu aprendi com um dos grandes mestres em finanças que eu tive na vida, que foi um professor meu em Chicago, que é valuation reverso. O que é o valuation reverso? Se eu tenho um preço-alvo para uma companhia que está muito longe do preço atual, eu pego o preço atual e jogo como resultado e tento entender qual deveria ser a realidade da companhia para que aquele fosse o preço dela. E acredite, não há realidade execuível que ponha a BRF no preço atual. Então, a gente mantém ela, por hora, bastante sólida na carteira. Tá? Jarbas, poderia comentar São Martinho? São Martinho também é uma da linha de produção do primeiro trimestre eleva, tem aí uma perspectiva importante ainda no setor que envolve o Raul. Então, tá na fila dele, vocês podem mandar e-mail para ele cobrando, rg@elevenfinancial.com. Tudo que for setor de alimentos e agro, vocês mandem para ele e fiquem cobrando o Raul, que vocês me ajudam. São Martinho tem uma expectativa importante de uma safra para esse ano, mas eu ainda não compreendo, a gente ainda não tem uma visão clara do quanto essa safra vai efetivamente precificar ou vai gerar resultado de caixa frente ao que vinha sendo ao que vinha sendo feito. Esse é um momento de entre safra, então começa agora, né? Então a gente vem de um momento de sazonalidade longe do ideal de São Martinho, Jarbas, mas logo isso está no ar, tá? Complementando a opinião do Marco, teve algum motivo para a queda hoje? Ontem as ADRs fecharam em alta e no pregão de hoje as ADRs da BRF caíram mais de 4,7%. Pois é, Sérgio. Não. A gente, quando eu falei para o Raul, e ontem eu e o Rafa, a gente ficou ligado no mercado americano o dia inteiro, o mercado europeu, que a gente viu, a gente cobriu a divulgação de Santander, a gente acompanhou a Bolsa Espanhola, acompanhou as ADRs ontem o dia inteiro e foi, enfim, foi basicamente inexplicável. A gente acha que tem muita gente trocando posição, porque quando eu toquei o Raul hoje, eu falei, Raul, fora a brincadeira de pedir para ele fechar a tela de BRF, eu perguntei a ele se tinha algum news flow que eu não estava vendo, porque no meu terminal não aparecia nada, e ele disse, olha, já virei do avesso e não tem news flow. Ele falou com a companhia, o que eu posso dizer a vocês é que no próximo TV Eleven, aliás, na semana que vem, está confirmado, Thaís Hered aqui comigo na quinta-feira. O Raul tem reunião na BRF na segunda-feira, então vem aí com mais novidades para a semana que vem, mas a gente não tem alteração no call, tá? Suzuki, boa noite.
Você pode comentar sobre Itaú para investimento a longo prazo visando no pagamento de dividendos? Compre Itaú e vai para casa dormir. Itaú é ótimo. Itaú é o teu porto seguro. Então você entra, fica, deita, vai para casa, dorme, vai pagar teu dividendo, vai andar com o mercado. E assim, o mundo precisa acabar e colapsar e a gente vive em outra galáxia para Itaú ter problema, risco de solvência ou qualquer coisa do gênero ou deixar de pagar dividendo. Tá? E aí vem o Bruno. Mas nesses níveis de preço não seria melhor esperar uma correção? Não sei de qual papel você está falando, Bruno. Agora veio tanta pergunta aqui que eu não sei. Na verdade, eu rolei a tela e eu não sei. Ah, dos bancos, deve ser, porque a tua pergunta foi sobre os bancos. Eu acho que esperar a correção, banco com uma mudança positiva que tem aí para o cenário de crédito e de taxa de juro, o que vai acontecer é que se tiver um estresse, você apertar, mexer curva de juro, você pode ter algum tipo de pressão, mas em Itaú e Bradesco, esperar correção muito grande, eu acho difícil, cara. Eu acho difícil, Bruno. Mas pode ser correto. A tua visão é correta. É muito importante que o investidor de bolsa olhe fundamento e foque e tenha calma. Calma. Tenha calma é uma frase que eu e o time repetimos para cliente 30 vezes por dia. Porque, obviamente, os movimentos mais bruscos, tanto para cima quanto para baixo, dá coceira na mão, né? Se é para cima, você olha e diz assim, putz, eu vendo, eu saio agora, ou se eu não comprar agora, eu estou perdendo o momento. E do outro lado a mesma coisa, mas não. Tem que ter muita calma. Acho, Bruno, que se você tem tempo, se você tem calma, o que é o ideal, segue olhando. Tem muita coisa que o timing é ideal de entrada. Hans, você poderia comentar a Fras-le? Fras-le é uma das empresas preferidas do Andrezinho. Aliás, se eu não estou enganado, o André tem na carteira dele aqui, na nossa competição Fras-le, mas eu não tenho certeza. Apanhou demais, sofreu demais, uma empresa super boa e que está na boca do forno o relatório de cobertura da Eleven, Hans. Eu ainda não tenho preço-alvo para ela, mas está na boca do tudo. Oi, Dato, o que tu acha de direcional? Me parece sólida, sem histórico de prejuízos, price to book 0,5, PL 9 na crise, dividendos consistentes. Não acha que tem bom fundamento? Cara, aí a gente tem orgulho de ter em casa o Guilherme Vilazante, um dos maiores analistas da história do sell-side brasileiro dentro do setor de real estate. O relatório pré-IPO de Tenda mapeou por completo esse mercado, embora o Vila tenha conhecimento profundo. MRV Tenda, MRV e Direcional estão teoricamente dentro do mesmo nicho. A questão que eu tenho com Direcional, e que também está nessa leva de forno, e daí você vai dizer assim, pô, mas tudo está nessa leva, se eu posso te dar um número, de hoje, 26 de janeiro, ao fim do primeiro trimestre, ou seja, num espaço muito pequeno de tempo, a gente vai levar basicamente 20 novas companhias. Então tem coisa para burro que está em produção, isso aqui está muito divertido. E o mais legal é ter essa produção toda no meio da quebradeira da obra de expansão. Mas é isso aí que é a nossa vida. Eu acho que Direcional tem um desafio que ela ainda não conseguiu fazer no mesmo nível de MRV da própria Tenda, a capacidade de multiplicar os seus modelos construtivos. Isso protege margem na retomada do crescimento. Mas aí eu deixo essa resposta para o Vilazante e para o relatório, mas acho que você vai curtir bastante, porque dado o nível de conhecimento do Vila nesse setor, certamente vem coisa muito boa. Tá? Eduardo Oliveira, PSSA 3 ou Sula 11. PSSA 3, para quem é cliente, vocês já sabem, é call de venda pela equipe da Eleven, beleza? Então, assim, PSSA 3 é venda. Sula a gente ainda não tem cobertura. Acha que vale a pena dividir o investimento do setor de saneamento entre Sabesp e Sanepar ou melhor concentrar tudo na Sanepar?
A gente escolheu o Sanepar sólido, sem querer dividir em setor de saneamento. É, é, é espetacular a companhia, o case, tem revisão no marco regulatório, revisão tarifária. É, é, eu dei um número para a turma aqui inacreditável. Sanepar, ninguém falava de Sanepar, ninguém falava de Sanepar há 6, 7 meses, quando nós levamos o call para os nossos clientes, a R$ 6 e qualquer coisa. Sanepar tinha um volume negociado basicamente inexistente. Quando eu olhei o número, o volume negociado hoje e a alta de 4,34%, batendo R$ 13,70 com 68 milhões de reais de volume. É espetacular. Sanepar tem uma convergência de fatores incríveis a seu favor. Então, aliás, Sanepar tá dentro da minha carteira na competição interna aqui. Então, vamos lá. Gosto muito da companhia, a gente está muito sólido, tá? Léo, Minério tem bastante coisa para falar, já falo. Alguma novidade para Triunfo? Não, Triunfo segue igual, o case nunca foi fácil, é complexo, mas assim, existe risco ali, mas tem muito ativo ali dentro realizável. E o ativo sendo realizado, você cria pulmão de caixa, capacidade de pagar dividendo e de destravar a ação. Então, Triunfo precisa desinvestir. Isso a gente fala desde o início do case. Não tem novidade, mas eu atazano a vida deles diariamente. Eu e a Luísa, a gente fica incomodando eles o tempo inteiro. Tá? Bruno, eu tinha perguntado sobre Itaú, Bradesco ou as ações da Bia. Tá ótimo. Eu entendi a tua pergunta. Gustavo Kataguiri, gestor do 20 Dividendos, contempla em sua carteira call em Paranapanema. O papel está no chão. Comparado seria a nossa Triunfo. Puta, Josimar de Deus. Vou te falar. Eu olhei Paranapanema muito, mas muito, quando ela estava 2 e eles estavam fazendo um processo de turnaround, levaram o CFO novo, estavam buscando eficiência, tinham conseguido um ponto de equilíbrio na gestão das relações, das flutuações do preço do cobre, e de repente eles entregaram tudo e me pareceu em determinado momento que eles tinham perdido a mão. Não tem como fazer juízo de valor desse qual hoje, porque a gente simplesmente tirou Paranapanema do pipe, porque em todos os filtros que a gente fez, ela me parecia ser um papel para ficar para trás de outros tantos que a gente tem levado cada dia mais a vocês, tá? Suzuki sobre metal leve. Metal leve. Você falou de metal leve. Metal leve vai para o ar amanhã. O relatório de cobertura, e eu vou contar para vocês que eu não sei qual é o qual. Eu tento acompanhar quase tudo, mas metal leve foi construído pela Luísa, pelo Rafa, pelo Raul. É um papel, como ele envolve uma série de questões macro. O Rafa participou bastante, conduziu muito disso, e vai para o ar amanhã. Eu não sei te dizer efetivamente qual é o call consolidado, mas é uma companhia muito legal, a gente gosta bastante. Tá? Léo, muitos compraram Triunfo achando que ia decolar. Tem que casar, não? Pois eu falei muito isso para todos os nossos clientes e dentro do próprio relatório. Triunfo não é um papel de trade. Esperar que Triunfo vá acelerar, ou vá explodir, ou vá ser uma solução rapidíssima, não é correto. No nosso relatório de cobertura tem lá prazo que a gente estima para desinvestimento dos ativos, tem uma gestão de estresse pesada que eles têm que fazer em relação a news flow, em relação a BNDES, em relação à concessão, mas o resultado final de Triunfo mostra
um potencial muito importante de valorização para aqueles que têm apetite para o risco. Tá? Então, é isso que a gente tem repetido sobre Triunfo. Tá? Léo, preço do minério, bolha? Não, não é bolha. Como eu abri falando hoje, a mudança na política americana, a gente revisou substancialmente o nosso call de minério, não quer dizer que eu acho que ele vá a 150, mas quer dizer que eu que achei e fui extremamente crítico daqueles que apostaram, e honestamente eu acho que naquele momento a realidade apontava para um lado em que se não mudasse, se não houvesse uma mudança substancial na relação entre China e Estados Unidos, a gente podia ter uma sobreoferta. Não aconteceu, mudou a realidade e aí sim a gente acha que esse redesenho geopolítico aí pode dar uma resiliência. Então, excelente material da Porto Belo. Agradeço demais. Feito a quatro mãos pelo André Prates e pelo Raul, só podia sair um negócio sensacional. Antônio Sérgio Mendes, o que acha de Ferbasa? A Ferbasa é uma companhia muito legal, uma das primeiras companhias recomendadas pela Eleven e que vai ter também amanhã, nessa sexta-feira, a publicação da sua análise revisada com toda a nova perspectiva. Houve uma alteração, a maior alteração da história do preço internacional do ferro-cromo, entrou em vigência agora a partir de 1º de janeiro. Mudou a característica do business, mas é bem legal de olhar. Te convido a prestar bem atenção. A gente tinha Ferbasa na carteira de lançamento da Eleven. Tá? Então, recentemente tive aqui com o CFO, com o diretor de relações com investidores, falei com o Rafael, presidente da companhia, na semana passada. É muito legal ver uma companhia que trabalha tanto fundamento animada para o ano de 2017. Suzuki, quando você diz que o relatório vai para o ar é que estará disponível à venda, como é o processo de compra desse relatório? Bom, quando eu digo que vai para o ar, significa que todos os clientes, renda variável, carteira e full, têm acesso imediatamente a todos os relatórios de ações que vão para o ar. Entre aspas, vão para o ar. Tá? Não são todos os relatórios que vão para a venda dos relatórios avulsos. A gente, a partir de um critério, de uma métrica de produto que a gente tem aqui, escolhe uma boa parte, os mais relevantes, para ir ao ar, e aí pode sim, dentro da nossa plataforma, se você entrar em produtos, tem lá relatórios avulsos e já tem uma gama bem grande de relatório para ser adquirido, e aí o relatório tem um preço efetivamente muito baixo, porque a ideia é fazer com que você conheça o que o time da Eleven produz. A quantidade, o percentual de gente que virou nosso cliente a partir do consumo ou do conhecimento de um relatório avulso é incrível. Então, a gente escolheu por deixar isso em um nível bastante acessível. Tá? Então, vamos lá. Não me lembro do gestor de fundos conversando, finalizando o canal e Basa 3. Peraí, deixa eu até olhar aqui para ver se eu não vou te falar besteira. Espera só um pouquinho. É tanto ticker na minha cabeça. Banco Pan, eu ia falar, Banco Pan mesmo, mas daí veio Banco Pan. Não tenho nem coragem de emitir uma opinião. O que eu posso te dizer é que ele estava R$ 7,00 e agora está R$ 1. Então, eu não sei o que te dizer de Banco Pan. Tá? Peraí, só um pouquinho. E aí, pois é. E aí a gente entra em banco. Entra em Banco da Amazônia, cara.
compra ABC. O ABC é tão mais legal que esses bancos. Acho que, Franz, difícil, cara, difícil ter coragem disso, tá? É... Dados sobre o IPO Movida. Sou novo em bolsa, pode dar um resumo de como funciona o processo de IPO, por exemplo, entra na reserva dando preço e aguarda para ver se dá compra. Depois que reservar, não dá mais para cancelar. Acho que dá para cancelar sim até uma data limite. Te convido a falar com a tua corretora, tá, para ver exatamente os prazos de processamento deles. E o fato de você reservar não implica de que você vai efetivamente conseguir, porque às vezes você tem mais demanda pela ação do que oferta de ação, e daí há lá os critérios de se a gente pegar, por exemplo, o follow-on de Sanepar, né, esse re-IPO, como o mercado chamou, de Sanepar, privilegiou demais as reservas de pessoa física. O que foi muito legal, porque deixou muito investidor com upside, ou seja, os institucionais vieram depois. Então, isso foi muito legal. Então, reservar não é garantia que você vai efetivamente conseguir. Tá? Também sou movido, é comum IPO ter rateio. Daniela, eu não entendi a tua pergunta de rateio. Léo, meu Deus, dá até vergonha de dizer que já comprei produtos da Empíricos. Vocês irão crescer muito. Parabéns a vocês pelo trabalho direto, honesto, ético e sem sensacionalismo. Léo, eu te agradeço demais, cara, demais por essas palavras, mas esse é o nosso mantra, esse é o nosso DNA. Se você ler o texto de fechamento de mercado de ontem, comentando o IPO de Movida, resume demais tudo o que a gente acredita e peço até para as pessoas que já estão aqui há mais tempo dar a opinião, né, para quem ainda não conhece, porque esse é nosso mantra. Os vídeos, o vídeo da capa do site da Eleven diz investir é difícil porque é difícil. Então, aqui eu jamais vou te atrair distorcendo a tua percepção de expectativa de retorno. Todos aqui vivem essa companhia como sua, têm apreço e têm orgulho de dizer de tudo que a gente está construindo e do valor que a gente entrega. A gente não tem... ontem eu estava tendo uma conversa dizendo que a gente tem uma estatística que é surreal, ela é quase inacreditável. A gente tem 0% de perda de clientes carteira ou de clientes full desde que a gente lançou a Eleven. A gente simplesmente não perdeu nenhum. 100% dos clientes desses produtos renovaram e estão com a gente e conhecem os analistas e falam com a gente e sabem que o Raul é pé frio quando abre a tela e sabem que quem manda aqui é TT, porque aqui as pessoas têm cara e a gente efetivamente fala. Eu faço um esforço do cão para estar toda quinta-feira aqui, porque eu adoro ter esse papo com vocês, porque é a maneira que a gente acredita que a gente cria valor. Todos os nossos produtos cabem para cada tipo de investidor, é muito legal. O crescimento que a gente tem é muito mais sólido, porque ele é baseado em confiança, e é incrível o quanto a Maria Tereza, a Super TT, consegue desenvolver trabalhos estratégicos muito legais, mantendo a consciência de marca, fazendo captação sem fazer nenhum tipo de discurso que distorça a percepção de retorno. A quantidade de cliente que nos indica cliente é inacreditável, é muito legal, tá? Josimar, queria muito saber a opinião sobre o mercado de opções. Tem alguém que você me indica para que eu possa aprender sobre esse mercado? Você já investiu em opções, meu amigo? Josimar, a gente vai ter um produto de opções em algum momento em que eu achar que eu não estou expondo vocês a risco. O mercado de opções é extremamente volátil, existe uma característica, existe operações aí que se chamam as travas, trava de alta e trava de baixa, em que você limita o ganho e a perda, que pode ser um grande passo para você começar. Indicar quem tem um time brilhante de trade e de opções é a Clear, que é do Grupo XP. Tem o Rafael Figueiredo, o Rafi e o Fernando Góes lá. O Góes sabe tudo sobre opções. O Rafi também é um cara
muito, muito, muito bom. Então, vale realmente falar. Tá? Jarbas, devo ser um dos mais recentes clientes da Eleven, estou gostando demais. Dato, Rafa, Vila foram atenciosos e sabem muito, recomendo. Obrigado pelas tuas palavras, Jarbas. É muito legal. E a tua jornada com a gente está só começando. O Jarbas é um dos clientes full que a gente tem. Eu tenho muito orgulho, porque é gente de massa crítica muito grande e que conhece cada vez mais sobre o mercado e nos força a ser cada vez melhores e mais responsáveis. Hans, Eleven é como Card 3, uma gigante informação. Cara, muito obrigado, Hans, é muito legal. Bruno, aqui é bom mesmo, vale 100% pela confiança. O que tu acha de Gerdau? Vi que está buy no Stock Pick. Vale entrar hoje? E se for igual, não está mais descontado aqui GGBR, tem Stock Guide amanhã no ar. O primeiro Stock Guide foi semana passada. Gerdau GGBR está muito perto do preço-alvo e pode ter alguma volatilidade nas próximas semanas. Gerdau, assim que encaixar e ficar um pouco mais claro, o cenário nos Estados Unidos pode fazer muita diferença. Se você viu o nosso relatório sobre Gerdau, é marcante quanto a margem que eles tinham na operação americana foi deteriorada, principalmente no último ano, e foi muito legal para a gente, porque foi o nosso primeiro relatório de siderurgia e foi muito elogiado pela própria companhia, a maneira como a gente conseguiu ler o horizonte que eles tinham pela frente. Então, a gente está muito feliz com o resultado da nossa análise de Gerdau. Vocês sabem o quanto eu sou coruja com o meu time, essa galera é espetacular e o relatório ficou muito legal. O preço está muito certinho, muito justo, mas ele pode ter alguma alteração caso tenha, assim que a gente tiver alguma clareza sobre a perspectiva pós-Trump, o nível de defesa que você tem que ter. A Gerdau é presente lá dentro, investe muito nos Estados Unidos há muito tempo, não deve sofrer. Mas vamos esperar um pouquinho para ver o tamanho desse risco ou dessa oportunidade. Antônio, tempos atrás vocês sugeriram ficar fora de Banrisul. Na verdade, o que aconteceu com o Banrisul hoje, Antônio, é o seguinte: existe uma... a holding que foi sócia fundadora, não é mais, da Eleven, tinha sede em Porto Alegre, conheciam muito esse ambiente. Existe lá uma constituição estadual e uma questão muito séria em relação ao Banrisul, que eles entendem que o Banrisul tem valor estratégico para o governo e para o Estado. Então, para privatizar o Banrisul, não é um processo tão simples. A Fazenda brasileira acabou endurecendo o jogo, acabou fazendo com que, jogando no colo deles essa expectativa, mas privatizar o Banrisul não é um processo simples. É muito mais fácil privatizar a Sanepar do que privatizar o Banrisul. Muito mais fácil privatizar uma elétrica em São Paulo, CEMIG até, do que o Banrisul. O processo lá não é simples. E como o Estado tem um problema sério de finanças, caso não saia essa privatização, pode ser bastante complicado o horizonte para esperar valorização de Banrisul. Uma empresa muito legal com um controlador horroroso que é o Estado do Rio Grande do Sul. Essa sempre foi a nossa ressalva com Banrisul. Nunca a companhia, mas sim o controlador. Tá? Jarbas, valeu, Manuel. Amanhã vou fazer a minha assinatura da Eleven, eu agradeço demais. Quando você fizer, me manda um e-mail, a gente abre o papo, circula com o time, eu respondo todo mundo. Adriana, obrigado. Adriana, que também é cliente nossa desde o lançamento. Obrigado, Adriana, pelo prestígio. Dato, Springs, você acha que vai entrar até que preço? Qual o nível de risco você considera para ela? A alocação de 20% seria muito feito? Springs é um case, enfim, a gente revisou o preço-alvo para cima, tem upside ali. A Springs tem gatilhos não operacionais que podem ser importantes. Ela precisa oxigenar as suas finanças. Ela andou muito, muito, muito. É um papel que tem espaço para andar mais, sim. Mas, assim,
a gente escolheu, lembre que a nossa carteira recomendada tem o nosso melhor juízo de equilíbrio entre risco e retorno. A gente não colocou sprints dentro da nossa carteira, embora seja um ativo com um potencial grande de realização. Sprints depende da tua característica de perfil de risco e de timing. Me manda um e-mail que eu te dou mais detalhe. Tá? Círio falando aqui, ó, o que eu estou dizendo, a Banrisul precisa passar por um plebiscito aqui no Rio Grande do Sul. Era isso que eu estava falando. Léo, última palavra sobre PIB foi um e-mail para 2017. Revisar a perspectiva de PIB, nenhum centavo, Léo. A gente efetivamente acredita que esta economia e que este é o ano de ganhar muito dinheiro aqui no Brasil. Então, aperta o cinto aí que vai ser muito legal. Josimar, até que ponto a análise técnica é importante no médio prazo? Podemos dizer que dá até 80% fundamentalista e 20% análise técnica? Parabéns pelo excelente trabalho e respeito com o nosso parceiro. Josimar, eu acho que, assim, acabei de citar o Rafi, um grande amigo, um profissional que eu respeito demais, mas, para ser sincero, o cara, talvez o único profissional que eu respeite de análise técnica. O caso que aconteceu com o Banrisul hoje é um exemplo que a análise técnica jamais seria capaz de prever. O fundamento de Banrisul diz o seguinte: uma empresa boa com um controlador horroroso. O que o mercado fez hoje? Precificou a empresa boa com outro controlador. Como é que você ia pegar isso no gráfico? Não ia pegar isso no gráfico jamais. Então, o gráfico pode funcionar muito mais, voltando para o papo sobre a Clear, sobre o Rafi, sobre o Góes. Eles têm a sala de análise que eles ficam o dia inteiro dando call. O Rafi é um cara muito pé no chão, não abre o dia, não abre a sala de análise dando call, ele dá call quando ele está seguro. E aí existe, sim, condição de compreender uma série de movimentos, mas não é qualquer movimento e não é qualquer figura que se justifica entrada ou saída. Eu vim da economia real, mão na graxa, pé no chão, vida real. Se eu estou cobrindo pão de açúcar, eu vou no supermercado para ver como é que está. Aliás, eu contei outra coisa outro dia, deram risada, porque eu disse que como a nossa escolha é muito convicta dentro do setor de alimentos, de BRF, em detrimento de JBS, eu nem lasanha da Seara compro. Então, Josimar, o nosso racional é de entregar a verdade e a mitigação de risco, porque é possível fazer muito resultado a partir de risco mitigado. Está aí a carteira leva dando um cacete no Ibovespa, num mês em que o Ibovespa está fazendo 10%. E um dado muito legal que a gente levantou aqui hoje é que em 18 meses de carteira Eleven, em 10 dos 18, não analisando o mês isolado, analisando o mês isolado, a performance é melhor ainda, mas em 10 de 18, a gente encerrou o mês com performance acumulada melhor que o Ibovespa. E nos últimos 12 meses tem 61% de performance, baseado em fundamento, beleza? Gente, são 20h40, eu já tenho 1h10 aqui. Eu vou responder a última pergunta antes que Maria Tereza fique muito brava comigo. Léo, todos sabemos que é difícil falar sobre câmbio. Você também acha que o dólar está barato? O Focus acha que sim. Eu, embora tenha a honra de fazer parte do grupo de economistas que discute política monetária com o Banco Central, desde a gestão do Ilan Goldfein, eu não acho que o Focus dá algum tipo de previsibilidade, o Focus precifica a tendência. Tá? É bem importante você entender isso. O Focus precifica a tendência. Tá? Agora, a quantidade de vezes que o Focus ajusta é muito grande. A gente tem feito análise, tem levado até vocês o quanto ano passado o Focus oscilou e a gente manteve cravado 3,35 de dólar para o final do ano. Na última semana do ano ele estava 3,35, faltando 3 pregões para fechar o ano. O Celso Plácido, estrategista da XP, falou comigo no ar, em algum lugar, algum programa que a gente fez junto, que a gente tinha efetivamente cravado o dólar desde o meio do ano. Nas últimas sessões do ano veio aquela pressão de apreciação sobre o real, ele fechou 3,25. A gente revisou o dólar para o final do ano por todas as premissas de 2017 e a gente segue com 3,35. Então, é isso que a gente acha que vem. Bruno, nem Friboi, nem a pau. Não compro Friboi de jeito nenhum. E se for para os meus filhos comerem nuggets, é óbvio que é sadia.
A qualidade, José, a qualidade dos relatórios e a atenção da equipe são pontos fortes da Eleven. Parabéns, José Roberto, cliente carteira. José Roberto, te agradeço demais o depoimento. Eduardo, parabéns, boa noite a todos. Valeu, galera. 20h41. Agora eu realmente preciso ir, porque eu preciso ver se essa galera efetivamente está com tudo pronto, tudo que eu disse a vocês, que amanhã está no ar. Eu preciso ver se está tudo efetivamente pronto ou se ainda tem que puxar a orelha dos meninos. Um grande abraço a todos. Conto com todos vocês. Quinta que vem tem Thaís Hered aqui. Para quem ainda não é cliente, vai lá e assina correndo, que vocês vão ver o quão divertida é essa jornada de investimento. Tá? Maria Tereza mandou dizer que essa semana tem hoje, de hoje para amanhã, ou de amanhã para depois, tem um monte de coisa nova no ar, tem vídeo novo, tem o Rafa falando, enfim, tem bastante coisa, tem uma evolução na plataforma dentro da área de renda fixa, enfim, muita coisa. Gente, valeu, um grande abraço a todos e